E nós vamos abrir aqui no livro, na página 158. Lidando com as tentações. Tiago, capítulo 1, versículo 14. Diz a palavra de Deus. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Vamos orar então, mais uma vez. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos estudá-la. Abre o nosso entendimento, o nosso coração, para que essas verdades, ó Deus, possamos levar para a nossa vida e assim, ó Deus, sermos vitoriosos sobre as tentações do mundo, da carne e do diabo. Nos faça, ó Deus, homens e mulheres, crianças e jovens, cheios do Espírito Santo. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Na página 158, nós temos aqui, vamos ler uma parte onde está escrito aí, estudo. O verbo tentar, em hebraico e também no grego, significam testar, examinar, descobrir, provar. Nesse sentido, eles têm 4 usos. Primeiro, seduzir para o pecado. E segundo, revelar o caráter, provar as motivações e estimular a fé nas tribulações. Terceiro, testar impiamente a justiça e a paciência de Deus. E quarto, comprovar a divindade de Jesus como autoridade sacerdotal. O texto de Mateus 4:1, quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, jejuou por 40 dias e 40 noites e foi ali tentado, quando Jesus foi provado, comprovar a divindade de Jesus como autoridade sacerdotal. O diabo chegava para Jesus e dizia: se tu és o Filho de Deus, faz assim, faz assim. E Jesus, sabendo que de fato ele era, não precisava provar nada. Quando Satanás falou: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus responde com a palavra de Deus, A espada do Espírito Santo é a arma contra a tentação, que você e eu devemos usar como Jesus usou. O que Jesus disse? Está escrito, não só de pão viverá o homem. Então ele usa a espada do Espírito Santo para vencer o diabo. Depois o diabo diz para Jesus, lanças do pilar do templo, que os seus anjos vai, usando a Bíblia, no Salmo 91, o diabo usa a Bíblia, no Salmo 91, os anjos de Deus vão te segurar para que você não caia. E Jesus o diabo torce a palavra de Deus e Jesus usa corretamente a Bíblia, dizendo: não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não vou pular na frente de um carro para ver se Deus vai me salvar. Então, da mesma maneira, pular de um prédio, alguma coisa assim, para ver se Deus vai mandar os anjos dele para me segurar. Essa era a tentação do diabo. E na terceira vez, o diabo diz para Jesus, mostrando os reinos do mundo, ele diz: olha, tudo isso eu vou te dar se você prostrar e me adorar. Jesus novamente usa as escrituras, a espada do Espírito Santo, dizendo: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Arreda Satanás. E assim Jesus vence ao diabo usando a palavra de Deus. E é o que nós devemos fazer nas tentações, contra o mundo, contra a carne, contra o diabo. Que a palavra de Deus possa encher o nosso coração. Seguindo aqui, a provação da fé nas tribulações é benéfica, conforme Tiago, Vamos ler esse texto de Tiago? Tiago, capítulo 1, os versículos 4, de 2 a 4 e o 12. Tiago, abre a sua Bíblia lá. Aí no final,
antes de Apocalipse, depois de Hebreus, Tiago capítulo 1, dos versículos 2 a 4 e depois o versículo 12. Tiago capítulo 1, dos versículos... E nós vamos ver a diferença aqui entre provação e tentação, né? A provação visa o nosso crescimento espiritual. A tentação já é diferente. O diabo e a nossa cobiça nos tenta para nos levar a pecar. Meus irmãos, verso 2, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Agora o verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, aqui, provação. Agora, vamos ver com relação à tentação. Verso 13 a 15. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, voltando ao nosso texto aqui, do livro, na página 158, no entanto, como já vimos, a provação, a tentação, ela é maléfica quando envolve a sedução do pecado, conforme a gente leu aí do texto de Tiago, né? É justamente nesse último contexto que a palavra tentação é mais usada na Bíblia, e esse é o significado utilizado nesse estudo como lidar com a tentação. Primeiro, não responsabilizaremos a Deus pela tentação. A noção de que Deus nos tenta é um engano terrível, porque Ele é perfeitamente santo e jamais pode ser induzido ao pecado. Por isso, jamais induz alguém ao pecado ou estimula interesses pecaminosos. Deus testa a fé com o fim de fortalecê-la e despertar. Assim, uma vida de maior compromisso, mas nunca nos conduz ao pecado, porque ele não tem relação nenhuma com o pecado, né? Conforme a gente diz lá, 1 João 1, sim, Deus é luz e nele não há trevas nenhuma, né? Deus é luz. E o pecado é treva. Se buscarmos a sabedoria de Deus, faremos escolhas que lhe agrada, a despeito dos nossos interesses pecaminosos, das circunstâncias que os provocam, e cresceremos na fé. Deus é a fonte da vida e não da morte pelo pecado, né? Então, esse ponto aqui está claro, né? Não podemos responsabilizar Deus pelas tentações, porque Deus não tenta ninguém, né? Segundo, não culpemos o diabo, as pessoas e o mundo. Mas como assim? Então, se não é Deus, então não é do diabo, né? De quem que é a culpa? Vejamos, é claro que o diabo nos tenta. Ele é descrito na Bíblia como tentador e adversário. No entanto, o diabo não pode nos obrigar a fazer o que nós não queremos fazer. A história de Jó revela que Deus coloca limites para o diabo. O texto lá de Jó, nós sabemos, né? Quando Jó pede permissão para tocar, aliás, Satanás pede permissão para tocar em Jó, né? E dizendo, não, ele te adora, Jó te adora porque você dá tudo para ele.
Então tem razão dele te amar e te adorar. Tira para ver se ele vai continuar te adorando. E Deus permite então, né? Aliás, antes Deus fala de Jó, né? Viste o meu servo Jó, homem íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal? E aí a resposta de Satanás é, mas é claro, o Senhor dá tudo para ele, tira para ver se ele vai continuar sendo fiel. E Deus permite, e Jó continua sendo fiel, mesmo tendo perdido tudo, né? Família, bens e a própria saúde. Jó continua fiel. Isso se aplica às pessoas com as quais convivemos neste mundo. O fato delas fazerem escolhas erradas não nos obriga a fazê-las também. Nesse caso, pecamos não porque fomos obrigados, mas porque escolhemos ser aprovados pelas pessoas, mesmo quando isso nos faz reprovados por Deus. Culpar o diabo, as pessoas ou o mundo que realmente nos provocam ao pecado é uma tentativa ineficaz de reduzir ou transferir a culpa que nos pertence. Então, é claro que tanto o diabo, as pessoas e o mundo, né, pode contribuir na tentação ao pecado, né? Se você está evitando beber, chega uma pessoa e oferece para você, não, toma, não tem problema não, né? Ou alguma coisa que vai te fazer mal, né? Como diz os alcoólatras anônimos, né? Evite o primeiro gole, né? E eles têm essa regra, né? De não evitar o primeiro gole, porque justamente para não desencadear todo aquele alcoolismo. Então, mas aí chega a pessoa, não tem problema não, só um pouquinho, né? Está tentando, mas você que tem a escolha de aceitar ou não, né? Cabe a você. Da mesma maneira com relação às drogas, o fumo, a prostituição, o adultério e tudo mais, né? Mas lembra de Adão e Eva? O que eles fizeram quando caíram no pecado? O que Adão falou quando Deus falou? Adão, o que você fez, Adão? É a Eva. É a mulher que o Senhor me deu. A culpa é dela. Né? E de tabela colocou a culpa também em Deus, né? Porque é o Senhor que me deu, ó, essa mulher aí, ó. E aí foi falar com Eva. O que Eva falou? A culpa é do diabo, é da serpente. Então, um tacando a culpa no outro, né? Será que a gente faz igual hoje também? Mesmo jeitinho, nós somos filhos de Adão e Eva, né? Então, sempre tá, em vez de assumir, engraçado, eu falo para as pessoas, você quer o perdão de Deus? Você quer? Amém? Então, confessa. É simples assim. Confessa, se arrepende, pede perdão, que você vai receber o perdão. Tentar se justificar, se auto-justificar, não vai resolver a situação, vai piorar. E é o que Adão e Eva fizeram, né? No momento de eles pedir perdão, eles estavam tacando a culpa nos outros. E é o que as pessoas também hoje, nós pecadores, fazemos, né? Até o dia que Deus muda o nosso coração. Aí a gente assume, né? Não, eu pequei, eu errei, eu fiz mal. E buscamos o perdão de Deus. E assim, Deus nos justifica através da obra de Cristo na cruz, né? Então, a justificação que Deus dá por meio de Cristo. Não somos nós que vamos nos auto-justificar. Por isso que abre lá em Romanos 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Essa aí é a justificação que nos justifica diante de Deus. Não é a justificação que eu e você tenta fazer, né? Romanos 5:1, quem achou? Dê bem alto para nós. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Tá vendo que coisa maravilhosa? É maravilhoso isso aí, gente. Justificados, pois, mediante a fé. Então, a fé em quem? Fé em Jesus Cristo.
como nosso Senhor e Salvador. Aí você vai ter paz. Deus tira a culpa, né? Porque o pecador, sem o arrependimento e a fé em Jesus, ele carrega uma culpa. A culpa do pecado, né? Na consciência. Até o dia que você entende que através de Jesus Cristo nós recebemos o perdão, confessamos a Deus nosso pecado e aí justificados, pois mediante a fé. Deus nos justifica, não é eu que vou me justificar. E Ele nos justifica através de Jesus, porque Jesus pagou o preço do nosso pecado na cruz. Justificados, feitos justos, por meio da fé, tenhamos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Você já foi justificado por Deus? Quando que acontece isso? No momento da nossa conversão, a gente recebe esse benefício da justificação, né? Deus nos declarando já antes no tribunal dele como justos diante dele, e agora nós recebemos a bênção, né, de sermos aceitos e perdoados por meio de Jesus, feitos justos. Passamos da condição de ímpios, de injustos, para o estado de justos. Meu Deus, justos diante de Deus. Já pensou, quem sou eu, um pecador, agora apresentar diante de Deus como sem pecado? É assim que Deus te vê. Por meio de quem? Por meio de Jesus. Ele é o nosso advogado que nos justificou. Então você é apresentar diante de Deus não mais como um pecador condenado, mas agora um pecador redimido, sem pecado, justificado. O diabo aponta e acusa, né? Lembra, tem uma história aqui de Lutero, né? Que ele teve uma visão, um sonho, não sei, e aí o diabo apresentava uma lista dos pecados de Lutero, né? Uma lista enorme, né? E aí, ó, tá vendo, Lutero? Você está condenado, olha o tanto de pecado que você tem, né? Você está perdido, você está no inferno, é o que você merece. E aí ele responde, de fato é isso que eu mereço, a condenação e o inferno. Mas você esqueceu de escrever embaixo, perdoado, redimido, justificado pelo sangue de Cristo Jesus. Pronto, toda a dívida foi paga, né? É isso que nos faz apresentar diante de Deus e ser aceitos. A gente não vai com a nossa própria justificativa, com os nossos méritos, não. É por Jesus, é por meio dele. É nisso que você está confiando para entrar no céu? Amém? Ou será que você está confiando em alguma outra coisa? Chegar lá na porta do céu, né, e falar para Deus, Deus, não, mas lá na terra eu era muito gente boa, não fazia mal para ninguém, então o Senhor tem um lugarzinho para mim, porque será que nisso? Não, se for confiar nisso, nunca entraremos no céu, né? Porque somos pecadores, né? O que nós fazemos de bom não é eu e você que faz, mas é Deus fazendo através de nós. O que o pecador pode produzir dele mesmo é o quê? Pecado. O que tem de bom em nós vem da onde? Vem de cima. É Deus. Até mesmo na vida daquele do ímpio que não acredita em Deus, quando ele faz alguma coisa boa, né, é Deus, é a obra de Deus. Amém? Então, não culpemos o diabo, as pessoas ou o mundo. Como diz Tiago, né, a nossa cobiça que nos leva a pecar. E número 3, admitimos a nossa fraqueza. A tentação é uma disposição interna para transgredir a lei moral de Deus. Olha aí, uma disposição interna, não vem de fora, vem de dentro, né? O pecado que habita em nós.
conforme o texto lá de Marcos, né? Marcos 7, de 21 a 23, Jesus fala, porque de dentro do coração dos homens é que procede os maus desígnios, a prostituição, os furtos, o adultério, o homicídio, a avareza, o dolo, a lascívia, a blasfêmia, a inveja, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o ser humano. Então, vem de dentro. Tal disposição interna define o que? De fora, nas circunstâncias ao nosso derredor, potencialmente pode nos guiar ao pecado. O dinheiro, o amor ao dinheiro, né? O dinheiro não é o problema é o amor ao dinheiro. Promiscuidade, poder de controle, entorpecentes, roubo, etc. A origem desses pecados está na nossa natureza, porque estamos em estado de queda no pecado. As tentações externas apenas se ajustam aos nossos desejos impuros, porém somos encorajados a resisti-los em obediência a Deus. O texto de Romanos, né, e Colossenses vai dizer, né, que para nós nos despir do velho homem e nos revestir do novo homem em Cristo Jesus. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós, e faça morrer a vossa natureza pecaminosa, né? Admitir a nossa fraqueza nos previne da falsa segurança de que não cometeremos esse ou aquele pecado. Nos ajuda a aceitar o auxílio de pessoas mais maduras na fé para resistirmos às tentações e para mantermos a nossa mente cada dia mais cheia da palavra de Deus. Então, se Jesus usou a palavra de Deus para vencer a tentação, quem somos nós para não usar a palavra de Deus, para não ter a Bíblia como nossa regra de fé e prática? Por isso que a gente tem que ler a Bíblia todo dia para encher a nossa mente da palavra de Deus, né? Que é a nossa arma contra o pecado e que nos dá o alimento espiritual para nos fortalecer, né? E aqui, no final, ele vai dizer, né, sobre também aconselhar com pessoas maduras na fé. Isso é muito importante, né? Conforme o texto lá de Colossenses 3, né, 15, que diz também as duas coisas, né? A palavra de Deus e aconselhar uns aos outros. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, versículo 16, né? De Colossenses 3, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos uns aos outros, com toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo que fizer, seja em palavras, seja em ações, fazei em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por Ele graças a Deus Pai. Então, habite ricamente na sua mente o quê? A palavra de Deus. O que está habitando na sua mente? Será que é o lixo da internet? Cuidado, né? Ou talvez outras coisas que não são ruins em si, mas que ocupam tanto a nossa mente que não tem espaço. Quase não tem espaço para a palavra do Senhor. Então, tem que corrigir isso aí. Habite ricamente, não é poucamente, é ricamente em vós a palavra de Cristo. E aí você vai também ajudar uns aos outros, ajudando uns aos outros, aconselhando para que possamos vencer, né, as tentações. Amém? Na página 160, nós temos aqui para discussão: qual a fonte da tentação? A nossa natureza pecaminosa. Essa é a fonte. Então, vem do nosso coração. E o que você deve fazer ao ser tentado? Leia Provérbios 1:10. E se você ceder? Vamos ver lá em Provérbios? Quem abre lá no texto lá e alguém lê para nós aí, Provérbios 1:10.
Não ceda. Se os pecadores quiserem te seduzir, não consintas, não caia, né? Principalmente quando está numa roda de amigos, entre aspas, né? Não, o que tem? Todo mundo está fazendo, você, né? E começa muitas vezes a criticar para que o outro também caia no mesmo pecado, né? Então, não ceda à tentação. Mas e se você ceder? O que você deve, então, fazer depois de ter pecado? Quem sabe? Confessar, arrepender, pedir perdão, né? A Deus ou a quem ofendeu também, né? E aí, Deus renova a nossa vida, né? Você está vendo como que é a vida do cristão? Porque isso aqui é ser cristão, na prática. É a vida cristã. Isso não existe na vida daquele que não é cristão. Primeiro, ele não está preocupado em resistir à tentação. Pecado para a pessoa que não teme a Deus é a mesma coisa de comer um mamão com açúcar, né? Tanto faz, tanto fez. Segundo, que ao tentar, depois de também cair no pecado, né? Ele não está preocupado também em se arrepender. Às vezes pode sentir remorso, que pelas consequências do erro, mas não arrependimento por ter ofendido a Deus, né? Então, essa é a diferença do cristão para aquele que não é. O cristão, ao pecar, ao errar, ele busca o perdão de Deus, se arrepende, sem tristeza pelo pecado, e Deus renova, né? Deus restaura, Deus dá graça, porque a gente não vai ficar caído, prostrado. Amém? Deus nos levanta, Deus nos fortalece para continuar. Então, bora para o texto de 1 Coríntios 10, de 1 a 13, que é a minha devocional semanal. Vamos ler então 1 Coríntios de 1 a 13. 1 Coríntios 10, de 1 a 13. Primeira Coríntios 10, 1 Coríntios 10, de 1 a 13, todo mundo achou? Diz a palavra de Deus: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados assim na nuvem como no mar com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Lembra que eles ficaram 40 anos lá, rodeando o deserto lá? Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de que nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele que, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Amém.
Então, veja que o povo ali no deserto cobiçou, foi idólatra, foi imoral, foi murmurão, né? E assim as consequências, sofreram também as consequências do seu pecado, né? A incredulidade, a dureza de coração. Eles poderiam ter entrado na terra prometida, mas dos 12 espias que foram olhar a terra prometida que Deus estava preparando para eles, quantos que voltaram acreditando que Deus ia dar a terra? Dos 12, apenas 2. Quais são os nomes deles? Josué e Caleb, né? Josué e Caleb. Os outros 10, que nós nem sabemos o nome, a gente não sabe o nome de derrotado, a gente sabe o nome de vencedor, né? Ficaram falando mal. Não, o povo é gigante, nós somos como os gafanhotos, eles vão esmagar a gente, e para que Deus foi trazer nós aqui? Vamos voltar para o Egito, e agora, não, maior incredulidade, e o povo duro de coração. Então vocês vão ficar rodeando o deserto e até vocês morrer, e os filhos de vocês, que vocês diziam que iam morrer na mão dos inimigos, eles vão herdar a terra prometida. E assim aconteceu. Aquela geração morreu no deserto 40 anos. Uma nova geração é que entrou na terra prometida com Josué, né? Então veja que estrago que a incredulidade e dureza de coração fez, né? E agora nós temos um consolo. Esse aqui nós temos aqui tudo isso. Paulo falou: isso serve de exemplo. Sirva de exemplo para você e para mim, para a gente não cair na mesma tentação da cobiça, da idolatria, da imoralidade, da murmuração. Não caia nesses pecados e outros. E aí o versículo 3 traz o consolo para nós. Não sobreveio sobre vós nenhuma tentação sobre-humana, né, que fosse além da nossa força, mas Deus não permitiu que fosse além da nossa força. Pelo contrário, juntamente com a tentação também, Deus dá o livramento. Então, olhando aqui para as perguntinhas da página 161, primeira, qual é o ensino central desta passagem? Nós podemos dizer aí que o exemplo de Israel, né, que está no negrito, e as tentações, né? Não cairmos na mesma situação, né? Então, exemplo da rebeldia de Israel e as tentações. Que relação há entre o ensino do texto e a pessoa de Jesus? Jesus aparece aí como a rocha, né? Olha aí, ó, versículo de número 4, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo, né? A pedra angular. Cristo é a rocha que saía a água viva e nos dá vitória sobre as tentações. Através dele, né? Que vencemos. Não pela nossa força e capacidade. E a terceira pergunta: qual é o seu compromisso diante desse ensino? O que você vai fazer diante disso? Não seguir o exemplo de Israel na idolatria, na imoralidade, na cobiça, na murmuração, mas vigiar e o que Jesus falou? Vigiai e orai, para não cair em tentação, né? Amém? Seja esse o nosso compromisso, né? Não seguir o exemplo errado de Israel na sua rebeldia. E vigiar e orar. E aí, por fim, escreva uma pequena oração considerando a devocional desta semana. Então, cada dia tem a devocional. Escreva a sua oração, eu escrevi a minha. Diz assim: Deus meu e Pai, meu Deus e Pai, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Graças dou porque o Senhor se compadece de nós em nossas fraquezas. Obrigado por não permitir que jamais sejamos tentados além das nossas forças e por nos dar o livramento. Me ensine a vigiar e orar e ter um coração humilde e obediente.
perdoa os meus pecados, em nome de Jesus, amém. Então, você pode escrever também aí, né, uma parte aqui, ó, usa para você escrever também suas respostas e sua oração, né? No próximo estudo, se Deus quiser, vai falar sobre a cobiça, né? Que Deus nos dê a graça também de crescermos na vida espiritual, em nome de Jesus. Amém? Oremos. Deus querido, Deus maravilhoso, obrigado, Pai, porque Jesus é o nosso Senhor e Salvador e que nos dá a vitória sobre as tentações, sobre o mundo, sobre a carne, sobre o diabo. Ó Deus, que nós tenhamos a sabedoria de usar a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, para que não venhamos cair em tentação, mas possamos vigiar e orar, usando sempre a espada do Espírito Santo, a Tua palavra. Ó Deus, abençoa, Deus, a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs, a Tua igreja. Nos fortalece, nos encha do Espírito Santo, nós te pedimos. E perdoa os nossos pecados, Pai. Tem misericórdia de nós. Perdoa nossa incredulidade, dureza de coração e não deixe que sigamos o exemplo errado de Israel quando foram idólatras, quando cobiçaram, quando foram imorais e também murmurões. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.